a Academia Cearense da Língua Portuguesa sente-se honrada em acolher todos desta noite solene em que celebramos os 48 anos de fundação, quase meio século de compromisso com a cultura, a educação e o culto à língua portuguesa, expressão maior de nossa identidade e de nossa história. Com imensa alegria, damos início a esta sessão solene que reunirá acadêmicos, autoridades, convidados e amigos, unidos em torno do amor à língua e ao conhecimento. Convidamos o presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, acadêmico Souza Luiz, para declarar aberta esta solenidade. Caríssimas confreiras, caríssimos confrades, senhoras e senhores, amantes da língua portuguesa, sejam bem-vindos a esta noite iluminada da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Quero, antes de tudo, saudar todos os presentes, a pessoa do presidente da Academia Cearense de Letras, Thales de Sá Cavalcante, em nome de quem cumprimento todos os presidentes das academias irmãs aqui presentes, autoridades, jornalistas, convidados, todos nós acadêmicos. Reunimos-nos hoje não apenas para marcar a data de 28 de outubro, foi a fundação da nossa academia, mas também para reafirmar o legado de 1977. Há instituições que se justificam pelo tempo que duram, outras pela permanência de seu ideal. A nossa nasceu do ideal de servir a língua portuguesa, patrimônio imaterial que nos une de norte a sul, de além-mar e de aquém-tempo. Nesta casa, Teatro Nadim Papo Saboia, concedida pela Organização Educacional Farias Brito, a quem agradecemos a cessão deste espaço, nesta solenidade, templo de arte e de verbo, rendemos mais um tributo à nossa língua, aquela que nos define e nos dá cidadania. Ela é o fio que costura o tecido da nacionalidade. É um instrumento com que o Ceará se verte em verbo e visão. É o sopro de Alencar e de Raquel, a herança indígena e a cantilena do sertão, a elegância de nossos gramáticos e o canto dos nossos poetas. A cada aniversário, a CLP renova seu compromisso: estudar nossa língua para compreendê-la melhor, defendê-la sem dogmatismo, difundi-la sem vaidade. Somos herdeiros da tradição que remonta aos fundadores de 1977. Mestres visionários que, entre papéis, cafés e sonhos, decidiram erguer a Casa da Língua Portuguesa do coração do Nordeste. E somos continuadores desse legado, conscientes de que cuidar da língua é cuidar da alma e da cidadania do povo. Hoje, ao completarmos 48 anos, sentimos a presença simbólica de todos que nos antecederam. De Hélio Melo, patrão de nossa medalha de mérito cultural, Agênio Salles, homem mais fulgurantes das letras e do português em nossa terra, também presidente, ex-presidente da nossa academia, saudoso Genuíno Salles, aos demais fundadores que ainda nos honram com sua sempre presença e sabedoria, como Vianney Mesquita, Wilson Lima, entre outros. Deles, a memória se faz presente e o tempo se faz magistério. Esta noite é também de gratidão e de partilha.
Gratidão aos que, no cotidiano, mantêm viva a chama da ACLP. Partilha com as instituições irmãs que sonham, que realizam conosco, as quais saúdo com fraterna reverência. A festa de hoje é um hino ao Verbo. O Verbo que põe tudo em movimento, é Senhor do tempo, que nos aproxima e consola, que corrige e eleva. Que cada gesto, cada palavra e cada som desta solenidade sejam homenagem à beleza e à força da língua portuguesa e ao povo que nela respira. Declaro, pois, aberta esta sessão solene comemorativa aos 48 anos da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Muito obrigado. Meu caríssimo presidente, não foi em vão a transferência da data de ontem para hoje, para comemorarmos o aniversário de 48 anos da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Porque, numa feliz coincidência, nós estamos comemorando hoje Dia Nacional do Livro. O livro é o nosso embaixador paixão. Convidamos agora para compor a mesa as autoridades aqui representadas, o acadêmico Souza Nunes, presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, que se encontra em seu lugar. O acadêmico Thales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras. A acadêmica Fernanda Quinderé, presidente da Academia Fortalezense de Letras. O acadêmico Marcos Alves, jornalista e escritor, representando a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. O acadêmico Linhares Filho, príncipe dos poetas cearenses. O jornalista Ícaro Gurgel, vice-presidente da nossa academia. A poetisa Giselda Medeiros, princesa dos poetas do Ceará. Uma noite inesquecível, contamos com o príncipe e a princesa da literatura cearense. Registramos ainda a presença do professor doutor, médico e escritor Pedro Bezerra de Araújo, representando a Academia Cearense de Ciências Sociais. Mencionamos com apreço o professor doutor Alisson Melo, representante da família do saudoso acadêmico Hélio Melo, um dos fundadores da nossa academia, patrono da medalha de mérito cultural que eleva o seu júbilo. E agora, não seria diferente? O momento musical para todos nós, à vontade, para sentar. Para abrilhantar esta solenidade, convidamos o músico Vinícius Braga para uma apresentação
Prosseguindo, convidamos o presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, acadêmico Souza Muniz, para apresentar a nova edição da revista Vernáculo, órgão oficial da ACB, que chega ao seu número 21, reafirmando o compromisso desta instituição com a difusão do pensamento e da cultura em língua portuguesa. Boa noite mais uma vez. É uma satisfação imensa poder apresentar o nosso órgão difusor do conhecimento, que é a revista Vernáculo, vocês têm mãos. Ao vir a lume esta nova edição da revista Vernáculo, órgão oficial da Academia Cearense da Língua Portuguesa, partilho com o presidente o mesmo júbilo que animava os fundadores desta casa ao verem reunidas sob o mesmo frontispício páginas destinadas a exaltar a riqueza, a musicalidade e a força evocativa do nosso idioma. Língua capaz de acolher tanto a simplicidade popular quanto a sofisticação erudita, preservando tradição e estimulando a inversão. Desde sua primeira edição, esta revista tem sido mais do que um repositório de escritos. É testemunho de um labor nascido do amor à palavra e da defesa do vernáculo, expressão de um compromisso com o patrimônio espiritual que a língua portuguesa representa para a lusofonia. Em sua 21ª edição, a Vernáculo abre-se como um jardim plural, onde florescem ensaios, artigos, contos, crônicas, poemas e estudos lexicográficos, um concerto de vozes diversas e unidas reafirmam a vitalidade de nossa língua. Na seção Artigos e Ensaios, a acadêmica Ana Paula de Medeiros Carati reflete sobre a leitura na alfabetização, articulando teoria e sensibilidade pedagógica ao tratar o ato de ler como chave para a cidadania. O acadêmico Milson Lima dedica lúcida exegese à poesia de Gisela Medeiros, marcada pelo labor artesanal da palavra, e também analisa Franciscos Moradores do Céu, de Vianney Mesquita, ressaltando o vigor de pesquisa e o fervor devocional do autor almaciano. Gisela Medeiros, por sua vez, examina a prosa introspectiva de Lia Luft e a poesia de Diogo Mendes de Souza, explorando em ambos a tensão entre o lirismo e a inquietude contemporânea. Segue-se o ensaio do acadêmico Ítalo Gugel, que, ao comentar Reservas de Minha Etagé, de Vianney Mesquita, faz a apaixonada defesa do bem escrever, como ato de resistência cultural. Em cada página, ressalta o compromisso ético com a clareza e a elegância, virtudes que salvaguardam o pensamento. O acadêmico Valdemir Mourão, em seu dicionário da rua, recolhe com paciência de ourives o sabor popular das palavras nascidas da oralidade viva, vozes que, sem esse registro, se perderiam nas erosões do tempo. Olímpio de Souza Araújo evoca em prosa de cadência afetiva a praia de Iracema de todos nós, cruzando memória e identidade. Assis Holanda, ao perscrutar a simbologia moral em Alma de Lázaro, de José de Alencar, revela a força da compaixão e da redenção como temas universais. Conta a contribuição deste escriba a vernáculo, analisa a prosa de Tales de Sá Cavalcante, publicada em um de seus livros, Voz e Texto, dotada de brilho incomum, a escrita do acadêmico Tales de Sá Cavalcante, avulta pela pluralidade de vozes bem articuladas, fruto de seu invulgar lastro cultural e de vasta experiência leitora.
Sua escrita polifônica destaca-se ainda pela vitalidade crítica, pelo amálgama criativo e pela sensibilidade estilística. Por tudo isso, sua mensagem prende e conquista os leitores, marcando-lhes indelevelmente os pensamentos, e impulsiona, ainda este escriba, pela microcontística do acadêmico João Soares Neto. Por sua vez, revela a concisão de seus textos, o domínio da síntese narrativa, condensando em poucas linhas universos plenos de atmosfera, ironia e humanidade. Soma-se a este conjunto o tributo do crítico acadêmico Vianney Mesquita à poesia inaugural de Ítalo Gurgel, em texto que evidencia a maturidade de um poeta que alia emoção e técnica. Encerrando este bloco, o acadêmico Paulo Lobão analisa o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, destacando a obra como manifesto contra a desigualdade racial e exemplo de como a literatura pode converter dor em beleza e resistência. Na seção Contos e Crônicas, a acadêmica Ana Paula Carati abre o conjunto com duelo, diálogo atemporal entre o homem e a máquina, em que o engenho humano e a arte confrontam a frieza da tecnologia. Regina Barros Leal, em Meu Eu Lírico, entrelaça memórias e reflexões sobre a condição humana feminina, reafirmando a poesia como gesto de amor e transcendência. Em Fortaleza Madra, o acadêmico Batista de Lima traça um mapa afetivo de sua relação com a capital cearense, crônica em que se fundem lembrança e saudade. O membro correspondente Nilson Ferreira, em Uobá e a Flor do Paraíso, homenageia as raízes africanas e a sabedoria herdada do avô, transformando a memória familiar em espaço sagrado de lembrança. Raul Castro encerra a sessão com o Detetive Etimológico, conto de humor e erudição em que palavras ganham vida e protagonismo. A sessão Poemas reúne vozes plurais, expressando cada uma o encontro entre memória, afeto e contemplação. Gorete Oliveira, a acadêmica Gorete Oliveira, inaugura o conjunto com Entre o Meu e o de Ninguém, de estrutura circular e sentido filosófico, e prossegue com Relicário de Ti e de Mim, e retrovisor interno em que tempo e memória se entrelaçam. O acadêmico Misson Lima, com Capela Vazia e Mãe, transforma o luto em devoção poética. Giseldo Medeiros, em Aflição, imprime lirismo tenso e magético, enquanto Regina Barros Leal, em Entre a Neblina e a Neve, realiza viagem interior em linguagem meditativa. O acadêmico Valmir Neto apresenta Estações da Alma e Amor Maior, poemas que unem reflexão e ternura filial. Nilson Ferreira, em Voz das Águas, ergue um cântico ecológico e social, alertando para a urgência de reconciliação com a natureza. Por fim, Vicente Alencar, o acadêmico Vicente Alencar, em Balada do Aniversário e o Tempo, celebra a vida e a serenidade diante do passar das horas. A vernáculo que ora o leitor tem em mãos é, pois, o retrato vivo de uma academia que não se contenta com o culto estético da língua, mas a exercita como instrumento de criação, diálogo e memória. É o eco das vozes que, do sertão ou da cidade, da erudição ou da oralidade, mantém acesa a chama de nossa herança linguística. Ao apresentá-la, rendo homenagem a todos quantos, nesta edição, deram de seu engenho e arte para que este número se fizesse digno dos que o precederam, e o seu conteúdo, tão rico de pensamento e sentimento, sirva de estímulo às novas gerações, lembrando que a língua portuguesa é,
além de veículo de comunicação depositária de nossa identidade e de nossa história. Por fim, manifesto o meu agradecimento especial ao confrade e amigo acadêmico Marcelo Braga por todo o apoio e confiança. Suas orientações lúcidas e seu seguro apoio têm sido fundamentais ao exercício de nossa gestão e ao fortalecimento desta casa. Amigo Marcelo Braga. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, passaremos agora a expectativa da medalha Hélio Melo, Mérito Cultural. Passamos a um dos momentos mais significativos desta noite, a entrega da medalha do Mérito Cultural Professor Hélio Melo, distinção máxima concedida pela Academia Cearense da Língua Portuguesa a personalidades que se destacam em nossa terra, contribuindo com a cultura, a educação e a valorização da língua portuguesa. Para conduzir este momento, tenho o prazer de convidar o colega Paulo Sérgio Lobão, que fará a apresentação dos homenageados desta noite. Meu cordial boa noite ao senhor presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, doutíssimo professor Souza Nunes, ao acadêmico Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras, em nome de quem também saúdo todos os outros presidentes aqui presentes. Meu boa noite também aos acadêmicos, colegas do ofício da língua, aos senhores e senhoras aqui presentes, aos queridos homenageados que hoje receberão tão digna comenda que representa a máxima comenda da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Com humildade e consciência das minhas limitações individuais, espero poder justificar a indicação do presidente deste sodalício, que me concedeu a honra de ocupar este espaço para apresentar aos senhores e às senhoras os agraciados com a medalha Hélio Melo, condecoração que reconhece os méritos daqueles que contribuem com seu legado para o ensino e o desenvolvimento da cultura na terra de Alencar e na terra de Hélio Melo, e por extensão na terra de Santa Cruz. A Academia Cearense da Língua Portuguesa, à semelhança de outras agremiações, é um centro de intercâmbio de experiências, ideias e saberes compartilhados. Desde a sua fundação, a Academia da Língua Portuguesa atribuiu-se a tarefa de cultivar, de defender, de preservar e de incentivar o estudo da língua portuguesa. Esse patrimônio que dá forma e substância à identidade de nosso povo. Acrescente-se que a língua portuguesa é a nossa causa, a nossa tarefa, a nossa missão. É a cláusula pétrea estabelecida pelos fundadores desta Arcádia. Os exemplos herdados dos antigos, dos nossos patronos, dos nossos fundadores. O acadêmico Hélio Melo, que dá nome a essa comenda, professor de língua portuguesa e cultor do vernáculo pátrio, com espírito idealizador, agregou um grupo de estudiosos e fundou, no dia 28 de outubro de 1977, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, tornando-se seu primeiro presidente. A Academia congrega as mais eminentes expressões de nosso Estado no campo dos estudos da gramática, da linguística, da filologia e também da literatura, desenvolvendo um trabalho cultural apreciável na defesa do idioma que culturalmente nos identifica, na produção de ensaios e pesquisas e na promoção de eventos que celebram
o estudo da língua. Essa Arcádia reúne aqueles que, a exemplo do homem renascentista, pensam e realizam indo muito mais além, contribuindo para o enriquecimento intelectual, para o benefício de seus membros e para o benefício da sociedade. A academia não é apenas uma associação em que seus membros se reúnem para especulações, estudos sobre temas inerentes à língua de Camões. Ela é uma célula viva e atuante da sociedade. E foi esse amor incondicional pelo debate vivo e desafiador sobre o vernáculo que moveu e que move tantos imortais que por aqui passaram, como o fundador Hélio Melo, a fundar este cenáculo, para dignificar a memória de tão preclaro acadêmico. Em março de 2007, foi instituída pela Academia Cearense da Língua Portuguesa a outorga da medalha Hélio Melo, para agraciar personalidades de destaque no estudo da língua portuguesa e na educação do Ceará. Nesta efeméride, celebramos os 48 anos da Academia. Cabe a mim saudar as personalidades que serão agraciadas com a medalha Hélio Melo. Os valorosos acadêmicos, professor, poeta e escritor Valdemir Mourão, o professor e escritor Raimundo Holanda, a dileta professora e poeta Giselda Medeiros. Também este Ateneu concederá ao professor, educador e empresário Mardoni Paz, exemplo vivo de dedicação e empreendedorismo e compromisso com a educação, essa distinção honorífica. Com espírito de alegria e com a responsabilidade que se me exige, acolho essa incumbência de apresentar-lhes tão dignas figuras da intelectualidade cearense. Ressalto com satisfação de fazer parte desta seleta agremiação, de compartilhar e de conviver com os bastiões da língua portuguesa no cenáculo da Academia. Hoje, homenageio os diletos recipiendários, virtuosas figuras de letras e da educação destas terras alecarinas, fazendo-lhes justa homenagem. E aqui pontuo a minha difícil tarefa, considerando o fato de que fui aluno na Universidade Estadual do Ceará, nos saudosos anos de 1980, de dois dos homenageados, professor Valdemir Mourão e Raimundo Holanda, mestres que, de forma imperturbável e resiliente, empreenderam para a difusão do conhecimento, a formação de gerações de professores, que hoje tenho o privilégio de homenageá-los. Não tive a felicidade de ser aluno da poeta Giselda e do professor Mardoni, mas as biografias dos eminentes leites imputam as mais dignas láureas. Talvez esta homenagem, feita por um aprendiz, não alcance a grandeza dos ilustres imortais. Ainda assim, não poderia silenciar diante da admiração que me inspira e do respeito que me conduz. É o sentimento que me move, é o reconhecimento que me impulsiona a render-lhes estas palavras nascidas da mais sincera reverência. Professor Sebastião Valdemir Mourão, professor universitário, radialista, jornalista cegiano, nasceu em Ipu, no Ceará. É licenciado em letras, pós-graduado em língua portuguesa pela UES, mestre em letras, linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi membro da comissão que reestruturou o curso de mestrado e que implantou o doutorado em letras na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 1974, rege cursos e conferências. Foi vice-coordenador e coordenador do primeiro ciclo da UES, de onde é professor aposentado. Foi assessor da Pró-Reitoria de Graduação da UES. Foi conselheiro e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação. Recebeu as mais variadas honrarias, reconhecendo seu mérito no magistério. É membro do GELNE, Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste. É membro também do Instituto de Pesquisas Linguísticas da PUC, São Paulo. É também membro da Associação Brasileira de Linguística. É membro do Grupo de Trabalho de Psicolinguística da região Sul. É acadêmico da Academia Eldoradense de Letras
e da Casa de Francisca Júlia de São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Poesia do Rio de Janeiro, mestre de obras da Ceia Literária, da qual foi fundador e idealizador. É também idealizador e fundador da Academia Brasileira da Língua Portuguesa Padrão, na qual ocupa a cadeira número 1 e foi escolhido como presidente de honra. Ocupa a cadeira número 19 da Academia Cearense da Língua Portuguesa. É acadêmico benemérito da Academia Impoense de Letras, Ciências e Artes, da qual foi presidente e fundador. É membro da Associação Cearense de Imprensa e é membro da Associação Cearense de Jornalistas do Interior. Foi conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Ceará, ocupando a presidência da Câmara de Educação Básica por vários anos. Figura na Enciclopédia da Literatura Brasileira de Afrânio Coutinho, no Dicionário da Literatura Cearense de Raimundo Girão e Maria da Conceição Souza, no Anuário dos Poetas do Brasil, de Aparício Fernandes, pela Folha Carioca. Figura nas mais recentes publicações da crítica cearense e é autor de diversas obras como Águas Brancas, Ideias, As Proibidas, Redação Prática e Agora Brasil, Poesias para quem ama, Relembrando exercícios de português, O pão que o táxi amassou e Português no dia a dia. A este grande acadêmico faço aqui a minha reverência. Professor Raimundo Holanda, licenciado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, com habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas. Professor de português no Liceu do Ceará. Professor de latim no Liceu do Ceará. Professor de português no Colégio Estadual Joaquim Nogueira. Professor de português e linguística na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Cajazeiras, na Paraíba. Foi professor de português e linguística na Universidade Estadual do Ceará. Também foi professor de português na Unifor. Foi professor de português na Escola Técnica Federal, cursou especialização em linguística e língua portuguesa, é membro da Academia Cearense da Língua Portuguesa e da Academia de Ciências, Letras, Artes e Ofício, Pindoretamense. Entre os livros publicados, Gente, Nomes, Lugares e Outras Lembranças, da Espanhol e Azulão, Amor Indelével, Quando o Amor Bate na Horta, Reflexões de um Professor de Português, é coordenador de linguagem, projeto da Reitoria de Graduação da UES, curso de formação de professores, é coordenador do curso pirotécnico, convênio com a UES, Secretaria de Educação de Fortaleza, Escola Técnica Federal do Ceará. Os dois últimos projetos foram, segundo o próprio acadêmico, a sua realização como professor, pois aprendeu muito com as colegas professoras do interior do Ceará. Testemunhando a alegria dos alunos quando ingressavam nos cursos da Escola Técnica Federal do Ceará. Ao caro confrade Raimundo Holanda, acadêmico de grande vulto na nossa academia, eu faço a minha reverência. Fui seu aluno nos idos dos anos 80 na Universidade Estadual do Ceará, de quem aprendi muito sobre sintaxe. Muito obrigado, professor. Professora Giselda de Medeiros Albuquerque, licenciada em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Ceará e especialista em estrutura fonológica da língua portuguesa pela mesma instituição. Foi professora de língua portuguesa, redação e literatura brasileira por 25 anos, atuando no Colégio Estadual Justiniano de Serpa, onde fundou o Centro de Línguas Dr. José Rosa Abreu Vale, que ofertava cursos de idiomas para a comunidade escolar e sociedade em geral. Coordenou o Centro de Línguas quando se aposentou. Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 21 de junho de 2000, ocasião em que foi saudada pela acadêmica Regine Lima Verde. Ocupa a vaga deixada pelo acadêmico João Jacques, cadeira número 28, cujo patrono é Mário da Silveira. Ocuparam a mesma cadeira Antônio Teodorico,
José Sombra Filho, Leonardo Mota, Júlio Maciel e João Jacques. É sócia efetiva da Academia Cearense de Letras, da Academia Cearense da Língua Portuguesa, da Academia Fortalezense de Letras, da Academia de Letras e Artes do Nordeste, da Sociedade Amigas do Livro, da União Brasileira de Trovadores, Seção de Fortaleza e Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno. É presidente de honra da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e sócia emérita da Academia Feminina de Letras do Ceará. É detentora de vários prêmios, dentre eles o 2º Prêmio Ceará de Literatura de 1995, o 15º Prêmio de Poesia Falada do Norte e Nordeste, Prêmio Osmundo Pontes de Literatura em 1999, Prêmio Henriqueta Lisboa pela Academia Mineira de Letras em 2003, Prêmio Domingos Olímpio de Literatura em 1998, Prêmio Literário Henriqueta Lisboa pela Academia Mineira de Letras, Prêmio Laci Chetinho, Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, em 2003. Prêmio Lúcia Fernandes Martins, de Poesia, Academia Cearense de Letras, em 2008, além de muitos outros na trova, no conto e na crônica. Foi presidente nacional da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, AGEB, e presidente da Coordenadoria do Ceará, da AGEB Ceará. Como diretora de publicação desta entidade, coordena a edição de Policromias, hoje no seu 11º volume. Em 2002, foi aclamada Princesa dos Poetas do Ceará por várias entidades literárias do Estado. Dentre as obras publicadas, citemos Poesia, Alma Liberta, Transparências, Cantos Circunstanciais, Tempo das Esperas, Ânfora de Sol e A Linguagem dos Caminhos. Na prosa, a publicação Sob Eros e Thanatos, Crítica Reunida, organizadora do Caminho de Sol, homenagem à professora Raimunda de Souza Fernandes, sua mãe, em razão do seu centenário de nascimento. Sua obra é comentada no livro A Saga Lírica de Giselda Medeiros, organizada por Gisela Nunes da Costa. Giselda, como renascentistas, foi além e auxiliou várias pessoas a ingressarem no mundo literário. Organizou concursos, deu palestras, fez diversos discursos de saudações, prefácios de livros, críticas literárias e apresentações de obras variadas. A querida confreira Giselda Medeiros, a minha reverência. Professor Mardônio Paz, nascido em Mombasa, professor Mardônio, ainda criança, mudou-se com a família para Fortaleza em 57. Desde cedo, revelou um espírito curioso e apaixonado pelo conhecimento. Aluno da rede pública de ensino, estudou no Colégio Estadual Joaquim Nogueira e, posteriormente, no Colégio Estadual Castelo Branco. Aluno exemplar, professor Mardônio sempre demonstrou especial talento para física e química, disciplinas pelas quais desenvolveu uma admiração profunda. Estudava com tamanha intensidade que dizem seus professores que às vezes se intimidavam com tanto saber e com tantas perguntas e com tanta sede de conhecimento. Em 1975, foi aprovado na Universidade Federal do Ceará, iniciando o curso de Química Industrial. No ano seguinte, conquistou nova aprovação, desta vez para Engenharia Mecânica. Mais tarde, ampliou seus horizontes acadêmicos com graduações em Gestão e Saúde, Recursos Humanos e Pedagogia, além de uma pós-graduação em Educação à Distância, prova de sua constante busca pelo aprendizado e pela inovação no ensino. Sua trajetória profissional começou ainda em 76, como professor do Colégio Objetivo. Lecionou também em colégios como Júlia Jorge, Colégio Brasil, Nossa Senhora de Lourdes, Juvenal de Carvalho, na nossa querida organização Farias Brito, Santa Cecília,
Ângulo, Darwin, entre outras grandes escolas de Fortaleza, sempre reconhecido pela competência, pelo entusiasmo e pela dedicação aos alunos. Em 1983, deu o primeiro passo no caminho do empreendedorismo educacional, fundando seu primeiro colégio e cursinho em Pacajus, levando a educação de qualidade ao interior do Ceará. 3 anos depois, em 1986, fundou o Colégio Ângulo, que se expandiu com sedes em Maracanu, Limoeiro do Norte, Quixadá, além das 3 sedes em Fortaleza, localizadas no centro, Monte Castelo e Aldeota. Em 1998, iniciou o projeto do Cursinho Darwin, e no ano seguinte, 1999, nasceu o Colégio Darwin, que se tornaria referência em educação no Ceará, símbolo de excelência e compromisso com a formação humana. Casou-se com a senhora Conceição em 1977, e dessa união nasceram 3 filhos, que hoje herdaram do pai o amor pela educação e pela família. Hoje, com 8 netos, todos estudantes de suas escolas, o professor Mardônio orgulha-se de ver perpetuado o seu legado de saber, ética, trabalho e afeto. Foram 42 anos em sala de aula, compartilhando conhecimentos, valores e inspiração. Sua vida é um testemunho do poder transformador da educação e da força de um ideal que une trabalho, fé e amor. O professor Mardônio é, sem dúvida, um exemplo vivo de dedicação, empreendedorismo e compromisso com o futuro. Um educador que fez da sua trajetória uma verdadeira lição de vida. Ao professor Mardônio, a minha reverência. Estimados confrades, Valdemir Mourão, hoje aqui representado pela sua ilustre filha, que o representará, pois ele se encontra com problemas de saúde, mas brevemente estará no nosso cotubergue. Estimados confrade Valdemir Mourão e professor Raimundo Holanda, e estimada confreira Giselda Medeiros. Da nossa convivência, estou sempre a aprender com as ricas contribuições dos ilustrados acadêmicos do contubérnio da academia. Assevero a honestidade intelectual dos confrades e da confreira, e a criteriosa observância de princípios morais nos capítulos da vida. Ao professor Mardônio, cuja biografia reafirma a trajetória de um professor que fez da educação o seu sacerdócio e cuja história é um exemplo de abnegação notável na promoção do ensino e da aprendizagem. O nosso obrigado enquanto instituição acadêmica e enquanto sociedade, pelo trabalho incansável na formação de crianças e jovens desta terra. A presente comenda, a medalha Hélio Melo, concedida aos senhores nesta célebre festa, em que regalamos a maturidade da Academia Cearense da Língua Portuguesa, é um legítimo reconhecimento, pois essa instituição é debitária da dedicação dos caros acadêmicos Valdemir Mourão e Raimundo Holanda e da ilustre confreira Giselda Medeiros, pelos serviços à instituição e à sociedade, como também endossa com distinção o legado inquestionável do professor Mardônio para a educação cearense. Não esqueçamos que é pela força das letras que o homem pensa, sonha e se reinventa. É também por meio delas que se ergueram na potencialidade da escrita as vozes de Machado de Assis, de Cecília Meirelles, de Clarice Lispector, de João Cabral de Melo Neto, de Guimarães Rosa, de Genuíno Salles, de Carlos Drummond de Andrade e de tantos outros que nos ensinaram a enxergar o Brasil, o mundo e o outro. E é também por meio das letras que essa herança cultural se perpetua, constituindo o grande repositório de nossa grande e diversidade cultura. Encerro esse discurso reiterando a minha gratidão pela insígnia a mim investida pelo doutíssimo presidente acadêmico Souza Nunes. Não sei se minhas incompletas palavras estiveram à altura dos imponentes homenageados, mas confesso que o fiz com o mais honesto ofício da escrita. Meu muito obrigado.
Senhoras e senhores, registramos que o doutor Alisson Melo, neto do saudoso acadêmico Hélio Melo, membro fundador desta academia e patrono da Medalha do Mérito Cultural, que leva o seu nome, participa agora ativamente da entrega das condecorações. Convidamos, nesse instante, o doutor Alisson Melo a posicionar-se à frente do palco para proceder à entrega das medalhas aos homenageados dessa sessão comemorativa. Por favor. O doutor Alisson Melo fará a entrega ao professor Mardônio Paz, diretor-presidente do Colégio Darwin, a se dirigir ao palco para receber a sua condecoração, por favor. Professor Mardônio, senhor, bravo! Concedemos ao homenageado a palavra até por 2 minutos nesta oportunidade. Eu acho que menos de 2 minutos dá para dizer. A honra é muito grande receber uma honraria tão grande que alegra tanto a gente como o coração da gente. E que faz com que a gente cada vez fique mais com o prosseguimento familiar junto ao Colégio Darwin. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a princesa dos poetas do Ceará, a acadêmica Giselda de Medeiros Albuquerque, ocupante da cadeira número 16, para receber a medalha Hélio Melo de Mérito Cultural. Acompanhada de sua filha, a professora doutora Ana Paula Medeiros Carati. Ela vai usar a palavra. Pois é. Eu agradeço demais essa homenagem, demais, porque me sinto assim recompensada, porque quando eu ensinava a língua portuguesa, eu tinha a maior vontade de pertencer à Academia Cearense da Língua Portuguesa. E foi a primeira academia de que eu fiz parte na minha vida. Então, eu amo a nossa academia. Muito obrigada. Muito bem. Só um instantinho. Ana Paula, só um instantinho. Apenas uma sugestão dentro desta noite magnífica. Eu gostaria de convidar o príncipe dos poetas e a princesa para a frente da mesa uma fotografia. Príncipe Linhares Filho. É uma oportunidade única de reunirmos os dois. Ambos pertencem também à Academia Cearense de Letras, a primeira academia do Brasil.
Convidamos agora a doutora Ana Kélia Paulino Mourão, que vai representar o seu ilustre pai, acadêmico Sebastião Valdemir Mourão, que ocupa a cadeira número 19. Ele receberia a sua distinção e a sua filhota receberá agora em seu nome. Convidamos, por fim, o nosso ilustre acadêmico, professor Raimundo de Assis Holanda, ocupante da cadeira número 22. Número 22, para receber sua honraria. Professor Raimundo de Assis Holanda, cuja biografia já foi lida aqui pelo confrade há poucos instantes. Fica a critério do homenageado o seu agradecimento ou não? Pois não. Boa noite a todos. Acho que eu não mereço tanto, mas meus colegas, meus amigos confrades, resolveram prestar esta homenagem e eu aceitei como prêmio pelo meu trabalho de ensinar, de educar a juventude. Fui professor, inclusive, do Lubão, do Nunes, Gildemar e outros. Isso me honra muito. Eu acho não, escolhi muito bem a minha profissão. Deixei a sala de aula depois de 50 anos de professor, ainda na sala de aula, em 2015. Então, eu agradeço essa deferência à minha pessoa e amo a língua portuguesa, a última flor do laço. Muito obrigado. Nossos parabéns aos agraciados desta noite, que perpetuam com seus exemplos e realizações o ideal da cultura, da educação e da dedicação que inspiram a nossa queridíssima aniversariante Academia Cearense da Língua Portuguesa. E um novo momento vai chegando. Chegamos agora àquele ponto de júbilo e emoção. A posse do novo acadêmico Well Moraes, que passa a ocupar a cadeira número 7, patroneada pelo ilustre gramático português Cândido de Figueiredo. Para conduzir o empossado ao recinto, até o nosso palco, convidamos a comissão de recepção, formada por 3 acadêmicos da nossa Academia Cearense da Língua Portuguesa. Usa o microfone, presidente. Ildemar Santos. Will Moraes, o nosso novo acadêmico, aproxima-se.
Convido o presidente Souza Nunes para realizar a leitura do juramento e o nosso novo colega, o braço direito levantado, repetirá o que o presidente vai falar. Microfone para você. Prometo cumprir as disposições estatutárias vigentes e trabalhar pelo desenvolvimento e prestígio da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Professor Vildemar, por favor, faça a recepção do nosso novo possado com o professor, extentor, Noel Moraes, que abrilhantará esta academia com o talento do seu prodígio intelectual e amor às letras. Senhor presidente, nobres pares, confrades e confreiros deste sodalício, senhoras e senhores, integrantes da mesa, presidente da Academia Cearense de Letras, professor Thales Cavalcante, boa noite. O meu cordial boa noite a todas e a todos. Wellington Moraes, ou simplesmente Well Moraes, como escolheu ser chamado e conhecido no mundo literário, dispensa apresentações. Mas como é parte da liturgia desta casa saudar o novo eleito, coube a mim a prestigiosa honra de recepcioná-lo na Academia Cearense da Língua Portuguesa. Assim sendo, vamos sem demora para Aiuaba, cidade da região central do Ceará, onde ele nasceu e residiu apenas durante os 3 primeiros anos de sua vida. Em 1972, mudou-se para a cidade do Crato, região sul do mesmo estado. Lá viveu toda a sua infância e adolescência. Era viciado em gibis e devorava livros de aventura e de histórias de faroeste, que era moda na época. Fez o 1º e 2º graus em escola pública. Passou no vestibular para o curso de letras e foi aluno da 1ª turma da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Aos 19 anos, mudou radicalmente de vida e foi morar na capital, Fortaleza. Lá, amargou o desprazer de ficar desempregado e passar fome. Deu a volta por cima, prestou vestibular novamente para letras na Universidade Estadual do Ceará, na UES, e retomou os estudos universitários, os quais foram concluídos em 1993. Para sobreviver e custear a vida até concluir o curso superior, trabalhou como office boy, vendedor ambulante, entregador de pizzas, auxiliar de escritório, tesoureiro e vendedor, entre outras funções. Depois de graduado, conseguiu o primeiro emprego como professor em 1994 no Colégio Externato Coração de Maria, lecionando nas disciplinas de gramática, redação e literatura. Trabalhou em diversas instituições particulares de Fortaleza e da região metropolitana como professor de língua portuguesa. Entre essas instituições, o Colégio Anglo, Colégio Anchieta, Colégio Sistema, Colégio Intelecto, Colégio Gil Wilson, Colégio Castro, Colégio Nunes Moraes, Colégio Farias Brito, Curso Foco, Curso Rede Medicina, Curso Núcleo Vestibulares, Curso Simétrico, Curso Alamar e Cursinho de Horizonte. Em 2001, pôs em prática um sonho de adolescência, escrever um livro que retratasse parte de sua vida juvenil. Para custear a produção desta obra, vendeu seu único veículo de transporte, uma moto. Em 2002, o sonho se realizou e, em sua primeira noite de autógrafos, pôde contar com a presença de mais de 200 fiéis incentivadores que adquiriram o livro Amigo, Amigo Meu, lançado de forma independente. A partir de então, não parou mais. Em 2003, lançou Os Enigmas do Velho Casarão,
Em 2004, foi a vez de Essa Turma é Demais, que pode ser considerada a continuação de sua primeira obra. Vale aqui ressaltar que essas duas últimas obras foram custeadas por empréstimos bancários. Em 2005, surgiu 5 centavos, O Amor Nasce Assim, uma obra que retrata toda a beleza do romance adolescente vivido dentro de um colégio, ambiente de convívio e de comum com o autor. Em 2006, foi a vez de Um Anjo no Sinal da Avenida 15, comoveu seus leitores com a história de um menino deficiente físico que vai morar nas ruas. Este livro teve toda a sua tiragem vendida, 1.000 unidades, antes mesmo da noite de autógrafos. Em 2007, chegou Orville Quer Encontrar Você, que já encantou diversos leitores com a história de um livro que narra sua própria vida. Em 2008, foi a vez de ser lançada uma obra direcionada para os públicos jovem e adulto sob o título Hotel Barrakovsky. Neste livro, ao longo de 36 histórias rápidas e divertidas, o El Moraes enveredou em um novo estilo literário, contos e crônicas. Em 2009, Os Amuletos de Zaron, O Brilho do Sacral, marcou a estreia na categoria juvenil. Em 2010, o El Moraes lançou 2 obras, Hotel Barrakovsky Resort, Contos e Crônicas, e Mentiroso e o Aprendiz de Fado, obra que venceu o prêmio Raquel de Queiroz de Literatura Infanto-Juvenil. O El Moraes é ainda pós-graduado em Linguística Aplicada à Língua Portuguesa e em Escrita Literária. Já escreveu 2 manuais de redação. Atualmente, ministra um curso de redação na cidade de Pacajus. É revisor de originais, promove oficina de escrita, dá palestras e autografa seus livros nas diversas escolas que os adotam. Depois de uma pausa literária, o El Moraes voltou a lançar novos livros. A Rezadeira de Preto, primeiro romance direcionado aos públicos jovem e adulto. O Caçador de Grilos, obra infanto-juvenil. E Os Amuletos de Zaron 2, A Sétima Porta. Mais recentemente, lançou também o romance de costumes e humor Vila das Almas. É uma arte saber escrever a um público tão vasto e um prodígio ser entendido por ele. O El Moraes traduz seu conhecimento de forma tão clara, serena e bem-humorada que se pode dizer que nasceu para dividir com milhares de jovens aquilo que sabe e cria através de suas histórias e de seus causos. E nunca a juventude cearense e brasileira precisou tanto de palavras inteligentes, argumentos civilizados e narrativas engraçadas. Além de tudo isso, o El Moraes é um autor cearense independente, com foco na literatura infanto-juvenil, que é conhecido também por ministrar palestras sobre a importância da leitura e da escrita, ressaltando o uso da criatividade na prática dessas habilidades. É um dos coordenadores do coletivo Autores Independentes do Ceará, que organiza eventos como a FLICE, Feira Literária do Ceará. Com metade desse currículo, o El Moraes poderia concorrer à Academia Cearense ou Brasileira de Letras, mas quis o destino que ele fosse indicado e eleito para a Academia Cearense da Língua Portuguesa. E é a partir desta reflexão que aproveito neste momento para encerrar esta apresentação com um trecho de um poema do mestre, poeta dos escravizados Castro Alves, neste dia do livro: ó, bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Seja bem-vindo, El Moraes, à ACLP, a nossa casa de amigos e amigas. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, teremos agora a entrega do diploma e do colar acadêmico ao nosso novo acadêmico, mais um a zelar pela língua portuguesa e a lembrar-se dos autores cearenses em seus pronunciamentos. E a convite do presidente da nossa academia, está ao lado do presidente da Academia Cearense de Letras, a mais antiga academia do Brasil, criada 3 anos antes da Academia Brasileira e completados este ano 131 anos no mês de agosto. Então, Souza Nunes convidou ao nosso presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante,
para fazer a entrega do diploma ao nosso professor Léo Moraes. E eu convido a sua excelentíssima senhora, a sua excelentíssima mulher, senhora Karine Moraes, para fazer a entrega da medalha. Doutor Thales, por favor. Existem as noites inesquecíveis. Com a emoção que é peculiar nestes momentos, convidamos agora o empossado professor Léo Moraes para proferir o seu discurso de posse, selando a sua entrada nesta casa. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, professor e confrade Souza Nunes. Saúdo a todos desta mesa, a mais digna e mais altiva possível de ser composta em um só bancário. Saúdo a todos pelas suas reverências e participações nas diversas academias que os representam. Saúdo os profetas, ou aos poetas, as poetas, as poetisas e a todos que estão compondo com a maior representação litero-verbal que o Estado do Ceará poderia compor numa só mesa. Ilustres confrades, ilustres confreiras, querida família, queridos amigos, senhoras e senhores, prometo não me alongar bastante porque Wildemar fez um diagnóstico da minha vida para vocês, mas eu vou ser sucinto naquilo que a palavra me compete. Eu começo a minha fala proferindo o trecho de um discurso de Cândido Figueiredo, patrono da cadeira de número 7, da Academia Cearense da Língua Portuguesa, a qual me ponho como pretendente sucessor. Cândido Figueiredo falou: esta noite é de louvores, mas antes de louvar os homens, quero louvar a Deus. Ser necessário, Senhor absoluto de todas as criaturas do universo. A Ele, acurvo-me em ato inicial de agradecimento pelas benesses todas recebidas nas caminhadas da minha existência. Digníssimo presidente, pré-claros confrades, pré-claras confreiras, queridos familiares, amigas, amigos, senhoras e senhores, autoridades. Quando surgiu a minha indicação para compor a Academia Cearense da Língua Portuguesa, acompanhou-me o julgo sobre a pretensão e o merecimento de ocupar este panteão do vernáculo. Entretanto, tal julgo se desfez quando a humana, cordial e acolhida de seus acadêmicos me fez respirar conjunto, me fez respirar cordialidade, me fez respirar companheirismo neste sodalício. Chego a este púlpito trazido, além de tudo, pela vocação à língua portuguesa e pelo efusivo desejo de compor uma confraria que trata do respeito ao nosso idioma. Minha vida e atuação profissional sempre se deram baseadas num conjunto de normas formados pela presença do respeito ao uso do vernáculo e à composição das palavras. Permito-me falar um pouco mais da minha trajetória, que começa em 1969,
quando nasci na pequena cidade de Aiuaba, pequena e meiga cidade de Aiuaba, na região dos Inhamuns. Um lugar enigmático, digamos assim. Tão seco e quente durante o dia, que nem Dante Alighieri poderia descrevê-la no calor do seu inferno. Mas paradisíaca, agradável jardim da Babilônia, após a passagem do vento Aracati, quando surge a lua e faz com que a temperatura beire os ares de uma Guaramiranga. Sob a proteção de Nossa Senhora do Patrocínio, nasci filho de Francisca das Chagas de Moraes Feitosa e de Francisco Gonçalves Feitosa. Esse rico fortúnio paterno da vida ainda me brilhou com a aventura de ser neto de Argeu Alves de Moraes, um homem de sobejada inspiração, de quem herdei a felícia de contar histórias. Sou um filho rico de amizade de pai e de amor de mãe. Com aquele aprendi o valor do trabalho, da honestidade, do respeito e do companheirismo. Com esta fui instruído para valores de educação, de respeito familiar, da arte, do amor ao próximo, da bondade, quintessências da minha vida. Aos 3 anos de idade fui morar no Crato, berço da cultura alencarina. Lá vi minha família crescer com as chegadas de Márcia Alquina e o Everton, meus queridos irmãos. Concluí os primeiros estudos aos 18 anos, larguei o trabalho, larguei o curso de letras da Universidade Regional do Cariri, larguei as amizades, larguei a família e vim em 1989 enfrentar o destino em Fortaleza. Nesta terra, Deus me deu a graça de ser pai de Jéssica aos 20 anos, minha doce abelhinha, de lecionar em mais de uma dezena de instituições, de escrever 14 livros, de casar-me com minha querida esposa Karine, com quem convivo há 23 anos, e de ter 2 bênçãos divinas, o José e a Luísa, os mais ricos sumos da minha essência. Graduei-me em letras, fiz pós-graduação em linguística aplicada à língua portuguesa e fiz pós-graduação em escrita literária nesta brilhante casa e ainda uma formação em edição de originais. Ganhei o prêmio Raquel de Queiroz de Literatura Infantil Juvenil com a obra Mentiroso Aprendiz de Fado e ainda fui professor regente da turma com a maior nota de redação do Norte e Nordeste em 2012. Sou um dos fundadores do coletivo Autores Independentes do Ceará, escrevi diversos livros didáticos, como também manuais de gramática, de redação. Este ano divulguei meu trabalho no estande próprio na Bienal Internacional do Livro de Fortaleza e também na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Diante de tantas bem-aventuranças, nenhuma superou a audácia de trabalhar com o ensino da língua portuguesa em sala de aula para jovens. Como profissional docente há 32 anos, labuto no ensino desta disciplina, pensando sempre no bem comum, ministrando aulas de gramática, de redação e de literatura, sabedor da essência que o aprendizado tem como formador, não só do caráter humano e da formação acadêmica, mas também da essência como ser humano. Como deleite de aprendizado, eu viajei na escrita de Napoleão Mendes de Almeida, passei pelos conceitos de Celso Cunha e de Rebouças Macambira, embrenhei-me na moderna gramática de Evanildo Bechara, vivenciei Genuíno Salles, como também fui aluno da doutora e agora confreira Eulália Lecan, e do consagrado mestre e agora confrade professor Misson Lima, a quem agradeço pelas valiosas aulas. Este e mais um número de relevantes estudiosos da língua portuguesa e da literatura me trouxeram paixão e respeito pelo ofício de repassar a norma aos normais, a fantasia aos imaginantes. Mesmo enfrentando a injusta ojeriza natural das salas de aula em relação ao ensino da disciplina de português, revigorei-me diariamente a cada sorriso encontrado em sala de aula, a cada processo luminoso no rosto de um adolescente que se fazia satisfeito com o entendimento e com a compreensão do que via em sala de aula. Envolvido pelas funções sociais da língua de Camões, que incluem a comunicação, a representação do pensamento e do mundo, a integração social, a expressão de emoções e a interação cultural,
respiro língua portuguesa há décadas. Por ela, a arte da docência e seus fundamentos estão intrínsecos em mim. Estão no professor El Moraes, estão no cidadão El Moraes, estarão, doravante, também no acadêmico El Moraes. Senhor presidente, nobres confrades, nobres confreiras, autoridades presentes, queridos familiares, caríssimos amigos e amigas, senhoras e senhores. Saúdo a memória do professor Hélio de Souza Melo, um dos maiores cultores da língua portuguesa do estado do Ceará, quiçá do Brasil, que, com iniciativa firme deu vida a esta academia, a qual, nesta ocasião, parabenizo pela comemoração dos seus 48 anos de existência. Deixo o registro do meu respeito e da minha homenagem ao filólogo e escritor português, egrégio representante e patrono da cadeira 7, Cândido de Figueiredo, e ao afamado jurista patrono emérito da cadeira 7, Itamar de Santiago Espíndola. Cadeira esta que teve ainda como predecessores o jornalista Faria Guilherme, o saudoso e brilhante professor Itamar Filgueiras, a douta professora Regina Lima Verde e o mestre Vicente de Paula Martins. A todos devoto meu apreço, respeito e honra. Senhor presidente, prezados confrades, prezadas confreiras, caríssimos amigos, família, senhoras e senhores, ciente dos ideias de valorização e preservação do idioma, como também da valorização da cultura que esta Arcádia representa, invoco-me como um valente Dom Quixote de La Mancha, na busca por seus ideais e de seus valores, e também como um Sancho Panza que os defende com toda veemência. Tudo isso com o fim de defender os preceitos deste corpo acadêmico. Neste sodalício, tenho a certeza de estar entre os que, na delicadeza da arte da escrita e na labuta da sala de aula, destinaram e destinam sua lavra docente, com nobreza e sensibilidade, ao mais puro trato ao idioma. Na mais indelével e soberana busca pelo aprimoramento da língua portuguesa, valorizando o zelo pela arte e pela ciência, incorporo-me altivo e feliz à Academia Cearense da Língua Portuguesa, que canta a erudição por meio da língua e suspira vernáculo por meio da firmeza das palavras. Destarte, comprometo-me a desenvolver os seus princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência. Olavo Bilac, príncipe dos poetas, na sua primeira estrofe do seu soneto Língua Portuguesa, escreveu: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalos vela. Permito-me parafrasear o primeiro verso deste soneto com as seguintes atribuições à última flor do lácio, nossa língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela. Bela e comunicativa, bela e dinâmica, bela e erudita, bela e normativa, bela e inspiradora, bela e transformadora, bela e científica, bela e coletiva, bela e essencial. Senhor presidente, distintos confrades, distintas confreiras, queridos familiares, autoridades, amigos e amigas, senhoras e senhores. Quero deixar o meu sincero agradecimento e reconhecimento aos confrades Marcelo Braga, Vildemar Santos e Souza Nunes, pela dignificante indicação a esta academia. Em uma outra esfera, quero destacar a importância dos confrades agora, posso chamar assim, Paulo Sérgio Lobão, Vildemar Santos e Souza Nunes, com quem tive a honra de dividir a labuta diária nos limites desta respeitada e conceituada instituição, que ora nos recebe e cede seu espaço. Foi deveras de real ventura para mim, que lecionei no Colégio Fares Brito por quase 10 anos, a presença e o companheirismo de tão respeitados professores. Neste registro, sou grato aos três pelos saberes compartilhados, pelas parcerias pedagógicas vivenciadas e pela amizade confirmada. Estar em tão impoluta companhia novamente, em tão sublime patamar intelectual, enche-me de brio, de reconhecimento e de gratidão. A Academia Cearense da Língua Portuguesa oferece o compromisso de depositar nela tudo o que aprendi, por sinal,
meu mais valioso patrimônio. Ofereço também a conduta do meu caráter, formado pelos conselhos de meu pai, Assis Feitosa, e pelas preces de minha mãe, Chaguinha Moraes. Graciliano Ramos, uma vez, afirmou que, entre a gramática e a censura, o escritor sempre encontra o seu caminho. Esta frase me representa. Une literatos e gramáticos, como também concilia suas inspirações e aspirações. Amados familiares, estimadas amigas e fraternos amigos do G10, que sempre acompanharam minha trajetória de vida e minha carreira, a presença de vocês é uma coroa de diamantes que me cobre de amor, me valoriza, me dá forças para seguir sempre feliz, sempre seguir com fé. A todos vocês, o meu mais caloroso e sincero obrigado. Escritores independentes, muito obrigado pela honrosa parceria. Encerro aqui as minhas palavras feliz e dignificado, sabendo que tenho pela frente uma enorme responsabilidade, a de honrar cada um dos membros que integra essa relevante e meritória academia, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, que neste momento me conduz à insigne condição de acadêmico. Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Muito bem. Muito bem, cumprimentando o professor Well Moraes, depois do seu belíssimo discurso, nós agora teremos um momento musical, mais uma vez. Estamos quase no encerramento da nossa solenidade. Nesta noite festiva, nós temos o prazer de convidar o compositor cearense, alencarino e cantor Renato Assunção, que vai nos interpretar Tudo que se quer, uma versão que foi gravada por Emílio Santiago. Ele recebeu o convite da acadêmica Giselda Medeiros para brilhantar esta noite. Eu quero fazer um pequeno lembrete aos colegas confrades e confreiras da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Ao final da reunião, quando o presidente estiver concluindo, estamos convocando desde agora, os acadêmicos para ficarem de pé aqui à frente do palco para uma fotografia. Daqui a pouquinho, daqui a poucos instantes, certo? E agora, com vocês, o talento cearense, eu gosto de dizer bem que é cearense. Opa! E Renato Assunção. Muito boa noite a todos. Um privilégio estar aqui, diante desses homenageados, todos aqui, incluindo a minha maravilhosa tia e eterna professora Giselda Medeiros. Um amor. Cantar uma canção aqui. Pode botar as coisas. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui nesse momento. Silêncio e sentimento, sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei, teu escravo, teu rio e tua estrada. Vem comigo, meu amado amigo, nessa noite clara de verão. Seja sempre meu melhor presente, seja tudo sempre como é tudo que se quer. Leve como o vento, quente como o sol,
em paz, na claridade, sem medo e sem saudade, livre como o sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, com toda a harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho. Sou aquele que te tem amor. Eu sou teu par, o teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for, e onde estiveres tu. Vem comigo, meu amado amigo. Sou teu barco nesse mar de amor. Eu sou a vela que te leva longe da tristeza. Eu sei, eu vou, e onde estiver estou. Parabéns a todos. Muito honrado em estar aqui. Boa noite. Ah, é? Então vamos lá, vou cantar uma canção aqui. Eu acho bonita. Cadê meu amigo da mesa? Ok. Um pouquinho de violão só. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha cavacar no meu canto, calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha e cavaca no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã, sentir na pele a mão do teu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole doce, me roubou um beijo, flor de querer bem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contei. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha cavacar no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da vitamina, forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina, varri a casa com vassoura fina, armei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou na miudade do dia, eu nunca mais senti tanta alegria. Opa, se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Obrigado, gente. Muito obrigado. Perguntíssima. Agradecemos ao Renato Assunção
a sua presença, a sua arte, e nos fez um pouco mais feliz esta noite. E daqui a pouco, quando da fotografia, os acadêmicos e acadêmicas estarão aqui à frente, nós vamos ouvir de novo aquele violino maravilhoso do Vinícius, com a música que toca o coração da gente, Aquarela do Brasil. Bem brasileira, bem brasileira. Do mineiro Ari Evangelista Barroso. Muito bem. Obrigado. Sucesso. Academia Cearense da Língua Portuguesa. 48 anos celebrando a palavra, a cultura e o amor pelo nosso idioma. A nossa academia agradece penhoradamente a presença de todos os acadêmicos, autoridades e convidados que prestigiaram esta noite de cultura, de emoção, de confraternização e de família. Convidamos a todos para participar daqui a pouquinho de um coquetel, logo após o encerramento que será feito agora pelo nosso presidente. Por favor. Confrades, confreiras, ilustre mesa de honra, todos presentes, é uma satisfação imensa. O brilho da voz em língua portuguesa tão abrilhantada neste espaço de cultura, de saber, de teatro aqui no Nadipapo Saboia. Encerramos esta noite com a alma iluminada pela gratidão e pela presença. Gratidão porque cada gesto e cada palavra reafirmaram a fé no que move a servir a cultura e a educação por meio da língua portuguesa. Esperança porque a Academia Cearense da Língua Portuguesa, aos 48 anos de existência, mantém-se fiel ao mesmo ideal que a inspirou na origem, o de fazer a palavra instrumento de união, clareza e beleza. Nesta celebração, reunimos símbolos da continuidade, homenageamos personalidades da cultura cearense, acolhemos o novo acadêmico El Moraes e lançamos mais uma edição da revista Vernáculo, prova de que o verbo continua vivo, fecundo e necessário. Desejo, neste instante, assinalar com júbilo a admissão dos novos membros correspondentes da CLP. Professor Dr. Alan Torres. Dr. Alan Torres, por favor, fique de pé. Possamos homenageá-lo rapidamente, de Sonolópolis, que nos representará a partir de sua cidade, também trabalho profícuo com a língua portuguesa, professor Dr. Alan Lopes, Alan Torres. E professora Iane Maciel, por favor, de Santa Quitéria,
que vem também desenvolvendo um trabalho brilhante e agora integra o quadro de membros correspondentes à nossa academia. Então, ambos aqui presentes, e o professor doutor Gustavo Araújo, de Viena, Áustria, que em breve estará entre nós, os 3 membros correspondentes. A investidura formal, com entrega de diploma e medalhas, dar-se-á em solenidade própria, mas não seria justo concluir esta noite sem proclamar publicamente a alegria de tê-los entre nós. Com eles, a CLP se renova e se expande, afirmando em terras cearenses e além mar o mesmo ideal que nos anima, o cultivo da língua portuguesa como espaço de convivência, de estudo e de afeto, esta pátria comum que a palavra sustenta e enobrece. Assim, ao celebrar o passado, projetamos o futuro. A cada nova voz que se junta à nossa, a língua ganha ressonância. A cada novo gesto de amor à palavra, a cultura se fortalece. E as palavras do poeta Adriano Spínola nos fazem bem ouvir o seu canto sonoro, como essa nossa sonorosa e dulcíssima língua portuguesa. Diz o poeta em língua mar, a língua em que navega o marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em ondas incessantes a praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes, no mistério das águas mais distantes e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, e a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó língua mar, viajando em todos nós, no teu sal singra errante a minha voz. Grande poeta, ao lado de outro grande poeta máximo, o nosso Adriano Spínola e o poeta Linhares Filho. Agradeço em nome da diretoria e de todos os acadêmicos, as instituições irmãs, às autoridades, aos artistas, aos amigos que engendraram esta sessão com sua presença e apreço. Declaro, portanto, encerrada a sessão solene comemorativa dos 48 anos da Academia Cearense da Língua Portuguesa, que nossa língua, raiz e horizonte do espírito cearense, continue a ser o que sempre foi: lavra e lavoura, trabalho e encantamento, herança e destino. Muito obrigado a todos.